como o Eugênio bem falou. Eu vou começar primeiro com não uma sugestão, mas apenas um ponto de partida. Então, o que são esses 4 nomes que a gente tem aqui como indicação do Data ESPN para o Botafogo? São treinadores cuja principal característica é trazer ataque posicional e vertical. Uma das referências que pode ser, a gente pode lembrar bem de que usa bem esse método, é o Jorge Jesus. A nossa recomendação não é o Jorge Jesus, porque, obviamente, é muito difícil de tirar o português do Al Hilal. Então, eu só quero passar aqui rapidinho para vocês o que é o ataque posicional e vertical. Então, jogo de mais paciência, com passes mais curtos e coberturas ofensivas, em que os times buscam ter opções tanto de amplitude pelos lados do campo, quanto entre linhas nos corredores centrais e também de profundidade mais próximos do gol adversário. Tá? Então, esse é o nosso gol, vamos dizer assim. Essa é a nossa, o que a gente vai olhar aqui para os treinadores que pode trazer, esses treinadores podem trazer para o Botafogo, porque o Arthur Jorge é um treinador com essa característica. Então, a nossa ideia é trazer treinadores que se encaixariam bem ao elenco do Botafogo e não tivesse uma ruptura muito grande de método, de trabalho para o Botafogo. Então, o primeiro nome que eu trago aqui, Paulo Pezzolano, muito conhecido do torcedor brasileiro porque fez um grande trabalho no Cruzeiro, deixou saudades na Raposa. Então, vamos a alguns números do Pezzolano. Ele tem 41 anos, não está empregado, está sem clube atualmente. Ele já passou pelo City Torque e pelo Liverpool, ambos do Uruguai, pelo Pachuca do México, pelo Cruzeiro e o último clube dele, o Valladolid da Espanha. No Valladolid, 71 jogos, 46,5% de aproveitamento. Ele não foi muito bem na Espanha. Já no Cruzeiro, em 68 jogos, 62% de aproveitamento, sim, foi muito alto o aproveitamento dele. O título na carreira dele, só a Série B em 2022. Agrada esse nome para vocês? Interessante. Interessante. Tem acho que a passagem pelo Cruzeiro, né? Muito do rosto do que era a SAF do Ronaldo, né? De como as coisas aconteceram, foi muito interessante. Mas a maneira como sai, acho que também deixa aquela situação de SAF, né? Que a gente vê acontecer com o Botafogo, mas mais com os jogadores. Mas eu acho um nome interessante. Eu acho ele bom. De SAF que você disse que ele saiu do time do Ronaldo. Do Ronaldo foi pro time do Ronaldo. Eu acho ele bom técnico, acho que ele merece novas oportunidades no Brasil, até pelo que ele fez num Cruzeiro, que vamos lembrar, o Cruzeiro de Série B que ele pega tinha muito menos recursos, não só financeiros como técnicos, que, por exemplo, o Grêmio daquela mesma Série B. Verdade. E o Cruzeiro ganha a Série B com muita facilidade. Agora, eu acho que até pela passagem dele no Valladolid, que ele sobe com o time, né, da segunda divisão, mas ele não. Mas aí o time está na lanterna e ele acabou saindo agora nessa temporada. Daí, tentando pensar com a cabeça do torcedor do Botafogo, eu acho que o clube que ganhou tanto recentemente, talvez o torcedor sentisse necessidade de um técnico que tivesse ganhado ou pelo menos sido mais testado nesse nível. Pode ser. Mas, assim, eu acho ele um bom técnico, acho que o Brasil tem que voltar a pensar nele. Para clubes brasileiros em geral, tem que voltar a pensar nele. É diferente do que o Botafogo pensou do Jardine, né? Que no México um sucesso absoluto. Alguma coisa assim. Mesmo que aqui dentro não tenha apresentado no profissional um currículo, né, enfim, do que ele vem fazendo no México. O Jardine, ele tem essa característica também que a gente está levantando aqui, da questão do ataque posicional. É um treinador multicampeão no América. Então, como o Bira disse, o Pezzolano não tem esse peso de títulos e é por isso que ele está na 4ª colocação. Então, na 3ª colocação está um nome também bem conhecido, Leonardo Jardim, português, que hoje está no Al Ain. Então, o currículo dele aqui, do Leonardo Jardim, ele tem 50 anos, ele já passou pelo Braga, Olympiacos da Grécia, Sporting, Mônaco e Al Hilal, sendo que o Mônaco, com certeza, foi a grande vitrine dele, ele foi muito bem, campeão francês com o Mônaco, ele foi campeão grego com o Olympiacos, campeão da Copa da Grécia, campeão saudita, da FC Champions League. Então, tem uma carreira vasta, ele acabou de chegar no All-In, tem apenas 9 jogos e 55% de aproveitamento no time do Oriente Médio. Então, o Leonardo Jardim é um nome que talvez seja bem conhecido pelo torcedor brasileiro, mais experiente e talvez mais vitorioso.
Gosto. Passou pelo Braga, hein? Isso é importante. O Braga. O Leonardo Jardim, lembrando que ele foi cogitado pelo Flamengo em vários momentos em que o Flamengo pensou em substituir o Jorge Jesus, né? Ou achar um novo Jorge Jesus. O Leonardo Jardim foi sondado. Eu acho ele um grande técnico e assim, tem um não título dele, mas que merecia muita menção. Depois de ganhar o Campeonato Francês pelo Mônaco, batendo o Paris Saint-Germain bilionário já, ele chega à semifinal da Champions League seguinte, eliminando o Manchester City do Guardiola nas quartas de final. Então, É o time que tinha o Mbappé, né? Quê? É quando tinha o Mbappé. É o time que tinha Mbappé e Falcão Garcia. Uma assim, goleada, né? Quê? Uma goleada. Isso, uma goleada. Então, assim, esse nome eu acho bem interessante. Agora, como ele acabou chegando ao All-In, talvez seja um nome mais para meio de temporada, né? Porque talvez ele esteja meio que amarrado ao All-In até o Mundial de Clubes, pelo menos. Eu ia dizer isso, ele entra mais ou menos no critério que você colocou do Jorge Jesus, que é difícil de tirar o cara que acabou de chegar lá no mundo árabe, né? Mas Tô falando de grana mesmo. Sim, e por isso que está na terceira colocação. Porque senão ele era um bom nome para primeiro. Se ele estivesse dando sopa no mercado, era um bom nome para primeiro lugar mesmo. Exatamente. Então vamos lá, continuando. O segundo nome, por enquanto já temos um uruguaio, um português e agora um argentino. Hernan Crespo é outro treinador que tem essa qualidade de trazer, poderia continuar o trabalho de ataque posicional com o Botafogo. O torcedor brasileiro lembra muito bem dele no São Paulo, 57 jogos, 54% de aproveitamento do tricolor paulista. Ele já passou pelo Banfield, por Defensa e Justiça da Argentina, pelo Al Duahil e também pelo Al Ain. Ele era o treinador antes do Leonardo Jardim chegar. Então, ele que foi campeão paulista com São Paulo, quebrando um jejum de 9 anos sem título do tricolor. Então, ele começou... Contra o Palmeiras do Abel Ferreira. Exatamente. Contra o Palmeiras, tinha acabado de ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2020. Ele ganha a final do Paulista contra o Palmeiras do Abel Ferreira. Então, ele começa muito bem no São Paulo e depois ele tem uma queda de rendimento. Por isso que o aproveitamento dele no São Paulo nem é tão alto assim, de 54%. Mas ele foi muito bem no começo dele no São Paulo e no All-In ele teve 49 jogos e quase 50% de aproveitamento. E foi bem no Defensa e Justiça, campeão da Sul-Americana. E ele foi campeão da Champions da Ásia pelo Al Ain, eliminando na semifinal o Al Hilal do Jorge Jesus. O Al Hilal estava com aquela sequência, sei lá, 20, 30 vitórias seguidas. Essa sequência cai numa derrota para o Al Ain na semifinal da Champions Asiática. O Crespo é o nosso treinador mais jovem dessa lista. Está livre no mercado, é isso? Está livre, está sem Boa. clube, então por isso também ganha um peso maior, por isso está também na segunda colocação. Talvez seja um pouquinho mais fácil de contratar. Ele é o mais jovem dessa lista e o nosso primeiro colocado, nosso treinador mais recomendado pelo Departamento de Análise de Desempenho dos canais ESPN, o Data ESPN. O nosso primeiro colocado é um outro português, o mais velho dessa lista. Também Carlos Braga. Carvalhal. Não, ele está no Braga agora. Exatamente, ele já esteve no Braga. Mais uma passagem, né? E agora está de novo no Braga. Então vamos passar aqui primeiro Técnico do Braga é favorito. dele. Então ele é o segundo português que aparece aqui, ele tem 59 anos, já passou também pelo Sporting, pelo Sheffield Wednesday, pelo Swansea, pelo Celta e também pelo Olympiacos. Ele também recentemente foi contratado pelo clube atual, ele está desde agosto no Braga, em 29 jogos tem quase 61% de aproveitamento, em 11 jogos só no Olympiacos na temporada passada, ele teve 54% de aproveitamento. Os títulos na carreira são poucos, apenas Taça de Portugal e Taça da Liga de Portugal, então ele não tem uma vasta carreira de títulos, mas isso também, vamos lembrar que o Abel Ferreira chegou aqui no Brasil sem nenhum título como treinador. O Arthur Jorge também não tinha grandes conquistas na carreira antes de chegar ao Botafogo. Então, talvez essa questão de não ter muitos títulos também não quer dizer que aqui no Brasil ele não seria capaz de levantar as principais taças. É outro nome que na chegou mira a do ser... Flamengo, exatamente. Foi especulado também. Foi. Reunião com o Marcos Braz, aquela história toda. Ele não aceitou vir para o Flamengo. Ele teve o convite. Numa dessas vezes que o Flamengo, através do Marcos Braz, esteve presente nos chamados mochilões lá na Europa, ele sentou, conversou com o Carvalhal, e o Carvalhal, naquela ocasião, preferiu ficar por lá. É que ele estava no Rio Ave, mas ele estava com perspectiva, porque o Carlos Carvalhal já trabalhou na Inglaterra, a gente viu, né? Acho que ele estava com alguma perspectiva de acertar, voltar para a Inglaterra. Estava no Rio Ave, mas se acertando com a Inglaterra na época.
Desculpa, Pode continuar. Não, é que talvez você já até respondeu a minha pergunta. Queria que você explicasse um pouquinho por que ele está na primeira colocação no entendimento do Data. Porque ele é técnico do Braga. O Braga, eu vou explicar para você. Não, ele tá... O Braga chama atenção. Nesse momento, por exemplo, o Crespo, ele é um treinador com muito... a gente projeta muito, uma carreira muito boa para o Crespo, mas tem essa questão de não ter ido tão bem no final. E mais uma contratação aí pro Botafogo, hein? Pro Fogão, galera. Ó, Botafogo encaminha a contratação de Léo Link, do Atlético. O Botafogo está por detalhes de confirmar a contratação de Léo Link, goleiro do Atlético. O Alvinegro enviou uma nova proposta ao Furacão nas últimas horas pelo goleiro de 23 anos e o clube paranaense aceitou. Então, provavelmente aí, o Léo Link será o próximo, será para a parte aí do elenco do Alvinegro, né? Léo Link é o alvo do clube carioca para substituir Gatito Fernandes, que se transferiu ao Cerro Porteño desde o meio de dezembro. 2 propostas foram recusadas. O Atlético queria 500 mil euros, uns 3,1 milhões na cotação atual do euro, né? A mais em relação à última oferta do Alvinegro. Os clubes chegaram a um acordo após uma nova rodada de conversa. Então é isso aí, galera. Mais um jogador aí, um goleiro, né? O Léo Link vindo aí pro clube, vindo pro Fogão aí, fazendo parte do elenco do nosso time do coração. O Botafogo também fez uma proposta aí, galera, para contratar Marlon Gomes do Shakhtar Donetsk. O Botafogo fez uma proposta ao time, né, da Ucrânia de 10 milhões de euros, cerca de 62 milhões para contratar o Marlon Gomes. A oferta foi recusada pelo time da Ucrânia, mas os clubes seguem ainda em negociação. Ainda pode ser que essa proposta seja aceita, né, mais no futuro. Formado nas categorias de base do Vasco, o meio-campista foi adquirido pelos ucranianos em janeiro de 2024 por 12 milhões de euros, uns 64 milhões na cotação da época, mais de 4 milhões de euros em bônus. A proposta foi feita após o atleta dar um sinal positivo para a negociação. O Botafogo, inclusive, acertou uma base salarial com ele. A negociação, porém, é considerada difícil, dado o custo de uma eventual compra. A expectativa é de que o jogador não saia por menos de 15 milhões de euros, que dá uns 93 milhões de reais, né? Marlon, vale destacar, está feliz no clube atual, mas considera a volta para o Rio de Janeiro uma boa oportunidade na carreira e na vida pessoal. Os conflitos entre Rússia e Ucrânia pesam na decisão. E hoje o time ucraniano, né, manda jogos longe do país, além de haver dificuldades de voo e na locomoção. Então aí mais um que pode aí fazer parte desse elenco do Botafogo para 2025, galera.